Com vocês, Luciano Bravo, com a palestra Ecossistema ACI, potencializando o crescimento global de empresas brasileiras. Boa noite a todos. Meu nome é Luciano Bravo, mas como vocês olham pelo meu semblante, não sou tão bravo assim, né? Um cara bem calmo. Bom, eu sou nascido na cidade de Santos, tenho 53 anos, tenho 5 filhos, uma neta e mais 3 filhos que quis ser tutor como pai. Então, como vocês veem, se eu tenho televisão em casa, não vejo, né? Um tanto filho assim. Quando eu tinha 40 anos de idade, era um empresário que já na época tinha faturado 40 milhões de reais, empresário muito promissor, queria chegar a 100 milhões de faturamento, já tinha mais de 280 funcionários, 30 obras, e dentre as obras que fiz, uma delas é o terminal onde vocês embarcaram. Eu sou uma das mentes por trás do projeto desse terminal, entre outras grandes obras que participei com construtoras. Mas aos 40 anos, eu fui obrigado a antecipar um plano em 10 anos, de me tornar consultor. Justamente porque eu descobri que o Brasil não tem um sistema de financiamento empresarial adequado à cadeia produtiva. Então não adianta ser empresário sem crédito. Ninguém é mãe sem filho. E também nenhum empresário é alguma coisa sem crédito. Foi daí que 13 anos depois eu construí um sistema, um ecossistema chamado ACI, com 2 grandes amigos e profissionais, Evilásio Júnior e José Carlos Barbará. Esse ecossistema que eu vou mostrar aqui, ele é responsável por treinar 1 milhão de profissionais nos próximos 5 anos, introduzindo advogados, contadores, economistas, engenheiros, todos no crédito internacional. É um ecossistema que já tem 3 bilhões de dólares em crédito sob reserva, 400 milhões de dólares empenhado em operações imobiliárias e tem o potencial de trazer 1 trilhão de reais para o Brasil pelos próximos 5 anos, mudando todo o sistema financeiro, a distribuição de riqueza e o poder do povo brasileiro. Apesar de sermos um país que cresceu muito pouco, como eu vou mostrar aqui, eu tenho para vocês a resposta, para que nos próximos 5 anos não repitamos o que nos fizemos, né, nos últimos 30. Ou seja, em 30 anos não crescemos praticamente nada. E temos no Brasil uma população de apenas 0,2% de milionário, que eu considero ridículo, e quem ganha acima de 18 mil reais no Brasil é considerado rico e se espreme numa proporção de apenas 1%. Dizer que ganha 18 mil reais por mês é rico é uma piada, né, pessoal? É uma piada. Só que essa piada só atinge 1% da população. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é o problema e a solução de como não sermos mais uma vez um país de crescimento medíocre, de um país de empresário sem liquidez e de uma nação essencialmente pobre. O destino está nas nossas mãos. Então vamos conhecer. Bom, o ecossistema, como eu falei, nós unimos 3 profissionais que são empresários, que vêm da carreira acadêmica, que possuem conhecimento específico do problema do Brasil. Nesse problema, nós desenvolvemos todo um sistema que combate isso aí. Dá uma olhadinha no sistema que nós temos hoje. Se você olhar as notícias aí, você só vê juros altos, o Brasil despencando em posição de concentração de riqueza, ou seja, cada vez mais para baixo, cada vez mais concentrado. Você vê um país que destrói o sistema da cadeia produtiva, destrói mesmo. Dá uma olhada. Nós tivemos um aumento de pedidos de recuperação judicial. Nos últimos 5 anos foram 6.500 empresas que desapareceram, levando bilhões e bilhões para o ralo, deixando um rastro de destruição, e as empresas vão pelo mesmo caminho e as pessoas, como disse até minha amiga, que muita gente não administra o tempo e o dinheiro direito, mas a verdade é que dinheiro, né, pessoal?
Que dinheiro vocês estão administrando? Quem hoje é um empresário que diz assim, não, se eu parar de trabalhar hoje, eu entrego tudo, encerro tudo e continuo milionário. Como falou o Luciano Hang. Olha, se me encherem a paciência, fecho todas as lojas, indenizo todas as pessoas, pago todos os fornecedores e continuo bilionário. Para mim não muda nada. Quantos de nós podemos falar isso? Eu falei isso numa plateia com 85 empresários em Balneário Camboriú. Ali tinha 3 que faturavam mais de 1 bi. Eu perguntei, qual de vocês está colocando mais de 10% do lucro líquido no bolso para fazer o que quiser? Comprar uma casa em Portugal, comprar uma casa nos Estados Unidos, tirar um ano sabático. Todos ficaram calados. Todos. A realidade é que o lucro líquido das empresas brasileiras é de 1 a 4%, quando não negativo. Então nós não temos um sistema produtivo digno. E aí continua o problema. Taxas de juros altos, morte de empresa. A cada minuto o Brasil perde 2 a 3 empresas. A cada minuto. E aí nós construímos a resposta. Como mudar o destino de uma nação? Como fazer que uma nação entenda que nós merecemos estar no top 3 do mundo e não no 10º? Como que nós criamos milionários de verdade? Pessoas como eu, que depois de trabalhar 30 anos, tenha no bolso 10 milhões de dólares em dinheiro para fazer o que bem entender. Se dedicar à sua família, se dedicar a ser um profissional que ajude o meio ambiente, que ajude as pessoas. Quem? Então, na verdade, esse ecossistema nasceu para isso. Criamos um caminho de crédito internacional que já puxamos 3 bilhões de dólares direto para a cadeia produtiva. E esse trabalho precisa ser abraçado por todos, porque, na verdade, quando eu digo a cadeia produtiva, eu estou falando de todos os empresários, incluindo os que estão nessa sala. Todas as pessoas, elas vivem mal justamente porque falta milionário, falta riqueza. E nós temos a chave. E a chave, ela na verdade, ela inverte o que está nesse slide. Na parte de cima, você vê que o Brasil, nos últimos 30 anos, cresceu 0,09% anualizado. Um crescimento medíocre, apesar do imenso trabalho do povo brasileiro. Você descobre que hoje nós estamos num processo de desindustrialização acelerada. Ou seja, um país que é essencialmente pobre está perdendo todas as indústrias. E adivinha quem vai fornecer para nós? E você olha que nós tivemos 6.581 empresas que desapareceram. Agora, peraí, Luciano, como é que a gente reverte isso sem precisar pedir para governo e nem para Banco Brasileiro? Porque eles não vão ajudar. Em 30 anos nós passamos por dezenas de bancos e dezenas de governos. Então eles não vão ajudar. Quem vai nos ajudar é o próprio empresário tomar consciência disso aqui e ir para frente de batalha. Para criar empresas como Braskem, Embraer, Votorantim, Aegea, Stefanini, JBS, todas elas têm em comum internacionalização e crescem a passos largos. Então, hoje, 1% das empresas internacionalizadas detêm 33% da produção do PIB. Já sabemos a resposta. Inclusive, numa palestra que eu estava, e o Gustavo Franco, que é o criador do Plano Real, falou isso. Desde 95 esse dado está disponível no site do Banco Central. Então é óbvio que a gente tem que ensinar os empresários a tomar dinheiro lá fora. Até porque o nosso país é o segundo melhor destino de investimento do mundo. Então não tem lógica nós termos o segundo melhor destino de investimento com empresas quebrando. E se apenas 2.500 empresas se internacionalizarem, que é o nosso propósito, de 2026 a 2030, pasmem, o Brasil vai atrair R$1 trilhão para a cadeia produtiva e ele vai crescer 30% nos próximos 5 anos. Sem isso aqui, pessoal, o Brasil vai crescer 9,8%, ou seja, um crescimento pífio se repetindo a cada 5 anos e massacrando toda a população. Por quê? Se o empresário não tem dinheiro, se ele não tem liquidez, ele nunca vai pagar ninguém direito. Ele será tentado a sonegar imposto, até porque muita sonegação de imposto foi para o empresário investir na empresa, e quem é empresário sabe disso. Então o crédito ele faz tudo florescer, é como a água na terra seca. Quando ela cai, tudo floresce. E a gente desenvolveu esse sistema justamente para criar
3 apoios. O primeiro é uma empresa que ela possa romper esse caminho do crédito vir direto à empresa. Hoje, não é por falta de dinheiro. O Brasil entram todo ano 70 bilhões de dólares. Só que esse dinheiro não vai para nenhum empresário. Vai para o tesouro direto e para especulação na bolsa. E mesmo assim a nossa bolsa ela é medíocre. Ela nos últimos 10 anos ela deu prejuízo de 44% negativo para quem investiu nela. Então não é por esse caminho. Nós temos que fazer o dinheiro vir dos 10 países que investem hoje no Brasil, naqueles 1%, ele se abrir para outras empresas, investindo no setor logístico, siderúrgico, energia, construção civil, agronegócio. O nosso agro mesmo é vítima disso. Então, o caminho que a gente criou é para o dinheiro sair do investidor e ir direto para o empresário. E esse empresário se internacionalizar. Nós montamos essa operação de maneira a pôr no empresário e depois expandir. Óbvio, né? Eu sempre brinco quando alguém me fala, pô, Luciano, por que o cliente tem que entrar numa operação imobiliária? Eu falei, porque a operação imobiliária é a mais simples. Você pode ter 10 faculdades, mas quantos primários tu fez? Um só, né? Então, a operação Hardlander, ela é uma operação primária e ela desemboca no processo onde você consegue chegar até 500% do seu faturamento em crédito. Vocês terem uma ideia, sabe quanto que é no Brasil? Não chega a 20. Uma empresa hoje que fatura 100 milhões, raramente ela chega a 20 milhões de reais em crédito. E se você analisar, conforme ela cresce, menos ela tem. E aí nós fizemos uma jogada de mestre, porque o Brasil tem 23 bilhões de dólares em imóveis que os bancos não aceitam. Aliás, eles além de não aceitar, eles te tomam. Porque hoje o Brasil perdeu só em 2024 79 bilhões para bancos, ou seja, a cadeia produtiva perdeu. E vou dizer, teve gente de 2 bilhões de imóvel que entregou por uma dívida de apenas 150 milhões. Então você vê que estão simplesmente saqueando o sistema produtivo. E todo mundo está passando pela mesma coisa. Dentro do nosso sistema, nós criamos forma do dono do imóvel entrar como parceiro na operação ou até alugando aquilo para gerar uma renda passiva. Quanta gente hoje tem imóvel grande, só paga IPTU, só paga imposto, às vezes perde o imóvel por não ter dinheiro para pagar. Nós criamos uma forma de usar esse imóvel como uma alavanca e criamos o que eu considero a joia da nossa coroa, uma empresa de educação corporativa que transformou o crédito internacional numa profissão. Hoje, um advogado, um contador, um consultor, qualquer um que fizer um curso se formando, né, num gestor, num agente de crédito, ele tem a possibilidade real de ganhar de $500 mil a 3 milhões de dólares por ano. Sabe quanto ganha um alto cargo no sistema financeiro? 30 mil por mês, 360 mil por ano, para trabalhar todos os dias sob pressão. Você pode ser um agente de crédito, trabalhar na tua casa, conectar a empresa, ganhar $500 mil. Bem melhor do que ser um gerente ou diretor de banco, né? Nós sabemos como são os bancos, não é moleza. E nós criamos 3 formações, a que forma o agente, a que faz um pre-MBA, ou seja, que forma aquele profissional que vai se manter em contato com o mercado internacional, e lançamos um MBA. É o único na América Latina. E vou dizer a vocês acham que é só o brasileiro que passa isso? O relatório do Banco Mundial mostrou que nos últimos 10 anos, a América Latina, do México para baixo, transferiu em riqueza para países ricos 680 bilhões de dólares, incluindo nós. Por quê? Não tem cadeia produtiva. Tá perdendo valor e deixando uns mais pobres e outros muito mais ricos. Nossa plataforma foi personalizada para atender qualquer tipo de profissional, para ensinar tanto o empresário que um dia será cliente, como seu profissional. E olha aí, ó, tá vendo a diferença? O Brasil com crédito internacional e o Brasil sem o crédito. Dá uma olhada. Eu vivo no Brasil ali de verde. Eu vivo nesse Brasil. É esse Brasil que nós estamos construindo, não o vermelho da linha pontilhada. Aquele ali nós vamos viver sem ninguém fazer nada. Pode contar que vai estar todo mundo naquele Brasil de linha vermelha pontilhada ali. E, obviamente, o crédito internacional, ele nasceu para mudar o poder do empresário brasileiro,
que por sua vez mudará o poder da sociedade. O que eu desejo a todos vocês nessa palestra é que saiam daqui com o seguinte pensamento: só seremos um país pobre se todos nós voltarmos as costas para os nossos próprios empresários. Porque quando eu descobri em 2012 que eu não tinha crédito, eu poderia ter feito um monte de coisa, mas eu escolhi mudar o destino dessa nação. Mudar, ensinar para o empresário ser grande e fazer uma empresa em 5 anos sair de apenas 900 milhões para 16 bi, para criar um monte de milionário e melhorar toda a cadeia produtiva, fazendo com que todos nós sejamos melhores aproveitados. Muito obrigado a todos.